Fecha a porta. 2, 1, ao vivo. Ainda Não entrou ainda não. Canal do YouTube. Tem um delay. Isso. Propaganda. Estamos ao vivo. Tá, mas tá na propaganda aí. Isso. Boa noite. Certo. A paz do Senhor para todos. Estamos aí iniciando mais um programa, nossa quarta edição. Nosso podcast Despertos. Tá aqui comigo meu grande amigo, o cooperador Dene, vice-presidente da Umadejac, Glória a Deus. né, que está aí fazendo um excelente trabalho juntamente conosco. Para quem não me conhece, sou o pastor Antônio, presidente geral aí da Umadejac. Nós estamos aí com este programa, a qual está aí edificando vidas, né? E hoje nós estamos com o nosso ilustre, né, o nosso grande amigo, cantor, compositor, pregador do Evangelho, homem de Deus, missionário, Carlos Henrique. Glória a Deus. Quero saudar os irmãos que estão ouvindo aí. Na paz do Senhor Jesus, quero agradecer ao pastor Antônio, a direção dos irmãos, né, por esse convite que para mim é uma honra saber que tem pessoas que têm um carinho pelo nosso ministério. Isso aí já, né? Já fala por tudo. Glória a Deus. Está aqui também conosco aqui o nosso jovem Miguel, ele que cuida aí da nossa transmissão, e o nosso grande amigo Caio, nossos jovens aí que cuidam da nossa transmissão, que tem feito esse excelente trabalho. E nesta noite, como já é de costume, de praxe, eu queria começar aí com uma oração, né? A gente pedindo a Deus para que o Senhor ele venha intervir hoje aí com a gente, venha nos dar direção, e que o Senhor hoje, nesta noite, venha adentrar no teu lar, né? Na tua casa, na tua família, venha aí trazer paz, esperança para dentro da tua casa. Eu gostaria que você, onde você estivesse, você curvasse a tua cabeça para que a gente possa orar nessa noite. Nosso cooperador Dene vai levantar a voz de oração. Fique à vontade, meu filho. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma noite, papai, nos colocamos na tua presença, papai. Venhamos te pedir, papai, nesta noite, Sim, que o Senhor meu venha Deus. trabalhar nos Glória a nossos Deus. corações, papai. Que aquilo que for trabalhado e falado aqui, Pai, venha servir para edificar vidas. Em Para nome que de o Senhor venha Jesus. testificar no coração das pessoas, papai, que o Senhor é um Deus vivo, Glória que a faz no Deus. passado, faz no presente, vai continuar fazendo eternamente. Em nome Porque de a gente Jesus. serve um Deus que tudo pode, tudo vê, que tudo pode realizar. Glória a A Deus. Aleluia. gente serve o Deus do impossível. Abra os nossos corações, a nossa visão, a nossa audição, que possamos apenas absorver aquilo que vem Glória edificar a a nossa Deus. vida, papai, nesta noite, em Em nome de Jesus. Amém. Missionário Carlos Henrique, grande homem de Deus. Glória a Deus. Nós vamos começar aí, meu filho. Bem à vontade, bem tranquilo. E a gente é como se diz, né? É jovem, aqui a gente é aquele bate-papo tranquilo, sem aquela coisa. Aqui não é programa de TV, não. Aqui é um bate-papo entre amigos. Engraçado que eu não sou tímido, um pouco tímido para poder falar assim, né? Eu não sou tímido para poder louvar Obrigado, meu filho. ou falar um pouquinho assim, mas assim, eu fico um pouquinho tímido, mas vamos soltar. Daqui a pouco a gente esquece Daqui que a tem pouco a até gente câmera. esquece, né? Faz parte, né? Glória a Deus. Carlos, conta um pouquinho para mim como é que está o seu ministério hoje, as suas agendas, Glória a Deus. as igrejas que você tem andado aí. Como é que... A gente, nesse momento, eu estou um pouquinho atarefado, então eu gosto muito de visitar igrejas, mesmo não tendo agenda, Meu Deus. né? Eu tenho as minhas agendas marcadas, que alguém liga e marca as minhas agendas, e também quando não tem agenda, quando dá 6 horas, 7 horas, eu não consigo ficar em casa. Então, ou eu monto a minha bicicleta, ou eu pego um Uber, mas eu vou visitar alguma igreja. E estamos aí com alguns projetos, né? Deus tem me dado uma vitória muito grande, que é uma casa que o Senhor me concedeu. Estou mexendo com Que reforma, né? E por algum tempo, tem uns 9 meses que a gente não lançou ainda um projeto novo, mas está para lançar. E graças a Deus, no decorrer do Senhor tem nos abençoado em questão do nosso ministério. Tudo assim, né? Na vontade de Deus, na direção de Deus. Tem vezes que está
muito, tem vezes que está pouco, mas a gente agradece a Deus conforme Ele vai nos proporcionando a oportunidade. Rapaz, eu vi lá, eu te acompanho lá no Instagram, né? Eu vi lá que você gravou um CD, né? Sim. O meu primeiro CD que eu gravei foi em 2008. Engraçado, quando eu vim para a presença de Deus, né, daqui a pouco a gente vai estar falando sobre um pouquinho do meu testemunho, Com certeza. eu não sabia nem ler e nem escrever. E não tinha voz para cantar. Meu Deus. Quando eu aceitei a Jesus, eu era do ministério ali do pastor Levira Aguiar, na congregação do Bar Dom João Batista. E quando eu via as pessoas louvando lá na frente, eu tinha vontade de louvar. Só que eu não sabia cantar, né? E toda vez que eu pegava a oportunidade, a igreja tinha muitos jovens, então os ouvintes de nós que estamos aqui não vamos escandalizar, porque sabemos como é jovens. Verdade. E toda vez que eu pegava ali uma oportunidade para louvar, era muito engraçado. E as pessoas riam de mim. E muitas das vezes eu insisti naquela oportunidade. E eu me lembro que em 2004 eu aceitei a Jesus, em 2005 ainda não tinha me batizado, que eu, nessa insistência em louvar, porque eu via as pessoas louvando, e toda vez que eu ia louvar, não tinha como ninguém rir, né? Aí, certa vez, eu fiquei muito enfurecido, e eu falei, nunca mais eu quero uma oportunidade na igreja. E fui para casa chorar, né? E falei com Deus, Senhor, o Senhor me tirou dessa vida tenebrosa, a qual nós vamos estar falando daqui a pouco, e eu sirvo para quê? Não sei ler, não sei escrever e não sei cantar. Lá no mundo eu sabia dançar, fazer e acontecer. E na presença do Senhor, o que é que eu vou fazer? Para que eu presto? Para que o Senhor me quer? E eu me lembro, né, que várias vezes, pelas madrugadas, quando eu estava no mundo, que o Senhor usava servos e servas de Deus pela madrugada para poder passar ali e dizer, o Senhor vai te levantar para adorar o nome dele. Coisa forte. Né, através do louvor. Eu falava, não tenho voz. E quando aconteceu esses momentos que eu estava na presença do Senhor, que pessoas que não acreditaram, né, surgiu uma enfermidade na minha garganta. A partir desse tempo, né, que eu falei que eu tinha saído enfurecido da igreja, ali da igreja, não da presença do Senhor, eu falei que eu não queria mais oportunidade. E não quis mesmo. Fiquei meses, quase 2 anos sem querer oportunidade. E nesse momento surgiu uma enfermidade na minha garganta. Se eu dizer aqui para os ouvintes ou para vocês que estão aqui comigo se era um câncer, eu vou estar mentindo. Mas foi uma enfermidade com a qual o médico não achava problema. Eu tomava vários remédios, tomava várias injeções, vários antibióticos e não achava esse problema. E nesse problema, né, ali, o Senhor começou a me dar letras de louvores. E olha que eu nem conhecia, como eu também não conheço muito toda a Bíblia, né? Conheço o básico ali, a qual dá para me entender de Deus. Mas naquela época eu não conhecia nada, e Deus me dava letras de louvores, assim, inspirada na Bíblia, que às vezes palavras que eu falava, gente, de onde saiu essa palavra? E eu não sabendo escrever e nem ler, eu corria na casa da irmã, que era uma mãe minha na fé, chamada Cláudia Regina, né, que mora ali no bairro Dom João Batista, e ela escrevia para mim. E ela me deu um gravadorzinho, que naquela época não tinha celular. Assim, né? Verdade, era um gravador. Um gravadorzinho de fita, e ali eu gravava, depois ela passava a limpo para mim. E foi aonde que eu consegui gravar o meu primeiro CD, depois que eu fui curado, né, dessa enfermidade, depois que eu ganhei 10 letras do Senhor, Deus me curou dessa enfermidade numa vigília, né? E ali, depois que eu fui curado, o Senhor me deu a oportunidade de gravar esse primeiro CD, que chama Não Temas, em 2008, com 10 faixas. Ou seja, o próprio Deus, então, ele já foi soprando na sua mente, Isso falando aí. no teu coração as letras dos louvores. Ou seja, praticamente, então, Deus ele fez com a Vossa Excelência a mesma coisa que ele fez com o salmista, né? Ele foi te inspirando a escrever um louvor, a escrever um cântico ao Senhor, né? Henrique, que trajetória, né? Por causa de uma palavra que às vezes você recebeu, afligiu o coração, Sim, te acabou te acarretando que você não queria mais, né? não queria mais. Louvar o Senhor, mas como é que Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Quando Deus ele chama para a presença, é algo extraordinário. Por isso que a Bíblia fala, né, que nada é impossível para Deus realizar. Sim. De uma enfermidade,
tentou te parar, Deni. Tentou parar, Tentou parar. né? E Deus usou, através da enfermidade, fez você voltar aos pés dele Verdade. e te deu o dom, né? É isso Tá aí aí. que você tá aí até hoje fazendo a obra do Senhor. Engraçado que quando eu estava com essa enfermidade, pastores, né, a esposa de pastor me ajudava a subir um monte, a orar, e Deus não falava, Deus não usava ninguém, e eu desesperado, né, aquilo às vezes sangrava, as minhas amígdalas da minha garganta estava toda estourada, e o médico não sabia o que era. Meu E eu Deus. orava, subia monte, Deus não falava. E Deus me dando letra, me dando letra. E eu falava, gente, para que letra se eu não sei cantar? E agora, se eu não sabia cantar, agora pior, Senhor, porque agora minha garganta está enferma, né? E uma certa vez, passando um ano e 3 meses, né, naquela época, com essa enfermidade, eu fui numa vigília e Deus usou um pastor. Eu estava lá no final do banco e Deus falou assim, ó, tem um jovem aqui, e nesse dia eu estava com a faixa enrolada na garganta, porque aquilo às vezes queimava, e eu passava aquelas pomadas de doutorzinho refrescante, e o pastor falou, ei, Deus está mandando chamar esse jovem aqui na frente. Essa vigília foi na Serra, na vigília do ex-padre, não sei se alguém já ouviu falar. Esse jovem que está aqui, ele vai receber uma cura hoje, né? E eu recebi aquela cura naquela vigília. Meu Deus. E Deus mudou a perspectiva completamente. Você achava que através da enfermidade você não ia ter mais oportunidade de fazer nada na presença do Senhor. Isso aí. E Deus veio através da enfermidade, pelo contrário, edificou a sua vida. Isso aí. Tremendo Deus que a gente serve. A curiosidade foi uma coisa assim impressionante, que quando o pastor orou e disse assim, Deus vai te curar. Eu estava novo na fé, né? Aquele primeiro amor, e o primeiro amor que a gente não pode perder, né? Tem que manter. Assim, quando o pastor acabou de orar e ungir minha garganta, eu corri no banheiro da igreja para olhar, no espelho, e a enfermidade estava lá. E eu falei, meu Deus, mas o Senhor disse que o pastor, usou o pastor dizendo que iria me curar. E a enfermidade está aqui. E naquela época, as vigílias, como hoje também aqui em Vitória, sempre costumam fazer no sábado, né? E quando foi no domingo de manhã, isso foi impressionante. Eu fui para casa. E quando eu cheguei em casa, eu olhei também no espelho, estava lá a enfermidade. Eu tomei meu banho, tomei meu café e fui dormir. Eu dormi domingo o dia todo. Eu dormi segunda o dia todo. Eu fui acordar na terça-feira desnorteado, sem saber que dia era. Anestesia de Jeová. Tá entendendo? E quando eu acordei, que eu fui cair em si, que eu fui lembrar. E quando eu olhei no espelho, não tinha mais a enfermidade. Mas em algum momento, Carlos Henrique, você assim, se sentiu desenganado, achando que não poderia ter cura para aquilo que você estava, para a enfermidade que você tinha? Pelo médico, sim, mas por Deus, não. Eu cria, né, no que Deus tinha falado comigo, porque Deus tinha falado antes mesmo de eu estar na presença dele, e também naquele momento ele estava me dando ali letras de louvores, né, a qual não tinha inspiração nenhuma se não fosse de Deus. Então eu cria naquele momento que Deus ia fazer de alguma forma aquela promessa se cumprir, né, que eu tinha visto milagres na vida de pessoas, né, e eu tenho uma fé muito grande no que Deus fala e no que Deus faz. Então esse era o meu alvo. Porque a mente do ser humano, por algum momento assim, ela chega a cochear, às vezes, em dois pensamentos. Poxa, Deus falou que ia realizar um grande projeto na minha vida. Sim. Deus falou que ia realizar grandes obras na minha vida, né? Que eu seria um pregoeiro da palavra, que eu seria um levita na presença de Deus. Mas por que da enfermidade? Já pegou a se pensar nisso? Por que Deus me fez passar por essa enfermidade? Por que Deus me assolou dessa forma? Você chegou a se pegar e se perguntar por isso? Eu questionei com Deus, né? Igual eu falei no início, eu questionei com Deus porque o Senhor falou que ia me usar no louvor. Mas toda vez que eu pegava o microfone para cantar, era essas situações que eu enfrentava. Alguém ria, alguém dizia, não canta não, porque alguém vai rir, você pode se chatear e pode se desviar da presença do Senhor. Então alguém sempre tentando me ajudar, mas com as palavras negativas, né? Pessoas falavam, Carlos Henrique, não canta não, meu filho, porque toda vez que você pega a oportunidade, você vai
alguém ri e você fica chateado. E eu tenho medo que você saia da presença de Deus decepcionado por isso, né? Então, essas são as palavras que eu ouvia. Então, eu questionei a Deus, como eu falei. Quando eu fui para casa, que eu desisti, falei, não quero mais oportunidade, eu questionei, Senhor, para que o Senhor me chamou? Para que eu sirvo na presença do Senhor? Né? Eu questionei com Deus a minha falta de estudo, eu questionei para Deus a minha falta de eu não sabia cantar, ou falar, ou fazer alguma coisa para Ele. E foi a hora que Deus, né, quis trabalhar da maneira dele, talvez para fazer o melhor. Hoje as pessoas reclamam da minha voz, porque é alta demais. Mas nesse tempo, nesse período que você ficou sem ter oportunidade, você chegou a rejeitar alguma oportunidade? Sim, em igreja, durante um ano e pouco, sim. Sempre rejeitando as oportunidades. E naqueles momentos ali, o que passava na sua mente ali? Que você recebia oportunidade, mas falava assim, não vou. Você às vezes se sentia tentar louvar a Deus ali, ou não? Eu já não queria mais oportunidade por esses momentos que eu tinha passado. Isso, e também estava enfrentando esse problema da enfermidade na garganta, aí que não tinha mais jeito. Aí não tinha condições, Não tinha condições. Entendeu? Mas eu esse período, assim, você se focou em alguma outra coisa, você estava doente, aí você se focou mais em ler a palavra, buscando Deus. Então, você tinha desistido do seu chamado como cantor, no caso. Sim. Então você estava investindo mais num pregador? Não, só estava, como eu não convertido, estava buscando, orando, né, indo aos cultos, mas ali tranquilo, neutro ali, com Deus, entendeu? E hoje, Henrique, quando você olha para trás, quando você assim passa um flash assim na sua mente, que você olha para trás e você vê de que tudo que Deus fez até hoje, o seu pensamento hoje é de quê? Dá saudade daquelas lutas, sabia? Sério? Dá. Porque foi muitas experiências boas, né? Às vezes eu falo com Deus assim, hoje, o Senhor tem proporcionado, é o meu ministério, a gente vai ali, grava um louvor, é uma dificuldade, mas não com aquela dificuldade de antes. Então, antes, eu falo bem aqui, claro, da saudade um pouco, porque era mais sofrido, né? Eu passava mais na prova para conseguir, né, realizar um projeto. Então, eu faço questão de dizer que eu tinha mais prazer daquela prova mais pesada, né? Que hoje está muito mais tranquilo para o cara que a gente passa a prova, passa o deserto, já passei pior lá atrás. A sensação do primeiro amor, né, que a gente não pode perder, naquela época, conseguir algo de Deus era muito mais intenso do que, né? E é isso que eu peço, Senhor, me dá força e eu quero mais experiências para que eu venha crescer cada vez mais na fé. Eu não quero perder essa essência de lá, entendeu? Isso é muito bom. E se você, às vezes você já parou assim para pensar assim, se você não tivesse tido as perspectivas que você teve, a experiência que você teve, se você estaria nesse caminho ou não? E às vezes a gente passa as coisas e na hora a gente reclama, né? Sim. Mas você já parou alguma vez para pensar assim, Deus, se eu não tivesse passado tudo que eu passei, será que eu estaria aqui? Já se perguntou alguma vez assim? É o que eu olho e observo que eu estava tão novo na fé e eu enfrentei tantas situações, né? Tantas coisas que nem é lícito falar, né? Em rede aberta, que eu poderia ter desistido por ser um novo convertido, né? Por decepções, né? Por alguns irmãos. Isso aí é claro que a gente sabe que até pela palavra de Deus, né? José, Davi, outros mais, enfrentaram decepções dentro da própria casa, entre os seus. E eu enfrentei isso. E eu poderia ter desistido ali. Então, quando vem alguma guerra, alguma luta, alguma peleja, né, que o inimigo fala, desiste. Mas eu falo assim, mas desistir agora, que tem 20 anos que eu estou na presença do Senhor, sendo que quando eu estava lá, começando a caminhar, eu resisti coisas piores e consegui vencer. Então, vale a pena prosseguir com Cristo, né? Com certeza. É isso aí. Os nossos ouvintes aí, peço você que está nos acompanhando, aí seja pelo Instagram,
seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, vai deixando o seu comentário, né? Que a gente vai aqui conversando com o nosso entrevistado dessa noite, nosso Carlos Henrique, nosso cantor. Vai deixando a sua pergunta para ele, está aberto aí também a te responder nessa noite. Pode perguntar. A gente está aqui nesse bate-papo, você fica à vontade aí do outro lado. E eu já peço, já desde já também, vai deixando o seu like, seu comentário. A sua curtida aí é muito importante para a gente nessa noite. Mas voltando aqui, Henrique, a sua trajetória, meu filho, vamos entrar nela? Antes de Cristo, né? Antes de Cristo? Glória a Deus. Assim, se você se sentir confortável, né? Não, com certeza. Só uma pergunta. Pode fazer. Você falou dessas lutas, dessas batalhas. Quando você teve essas lutas, essas batalhas, com certeza a gente tem uma perspectiva de como vai ser a nossa vida com Deus. Sim. Quando você começou na caminhada, sabendo das promessas de Deus e sabendo de tudo que Deus tinha te prometido e passando por isso, quais perspectivas que você tinha de futuro da sua vida com Cristo, na sua vida com Deus? E quando tudo isso aconteceu, como que, se isso mudou a sua perspectiva de algum modo, em algum momento, ou você continuou firme naquela ideia ali, acreditando na promessa, seguindo firme na promessa? Aí, como diz, né? Estava sempre firmado naquela palavra. Eu sempre sei e acredito desde sempre que as coisas de Deus, quando é promessa de Deus, a gente não podemos apressar ela. Tem momentos, igual eu falei no início, tem momentos que tem tantas agendas, tantas oportunidades, tem momento que não tem muita oportunidade. Então eu creio que o Senhor vai dando com proporção, né, da maneira que Ele quer. Mas eu sempre acreditei. Sempre digo assim, estou lançando meu pão nas águas, que depois de muitos dias eu vou achar. Não sei que dia eu vou achar, mas eu creio que eu vou achar. Entendeu? Então, eu amo o meu ministério que Deus me deu. Eu amo, se eu pudesse gravar todas as letras que Deus me dá, eu gravaria. Tem vezes que vem a inspiração e eu deixo de escrever, porque eu não tenho condições de gravar todas. Então, eu vou escrever para guardar ali, para ficar querendo e não vou poder. Então, não vou escrever, não. Ou seja, você está plantando em terra fértil, né? Sim. Você está aguardando ainda o tempo da promessa. Sim. Não quer dizer que Deus, você chegou ao seu entendimento que Deus, ele faz a promessa, mas vai ser no tempo dele que ela vai ser cumprida. Sim. Ou seja, não importa o tempo do vale que eu vou passar, né? O tempo do deserto. Mas o que é importante é que um dia Sim. eu vou desfrutar daquilo que Deus me prometeu. Sim. E isso é lindo, né, Henrique? Verdade. Isso é lindo. Por quê? Porque eu sei que tudo que Deus me promete é como a Bíblia fala, que Ele é fiel para poder cumprir, né? Porque Ele não tira ninguém de lá de trás ou do encharque de lodo que por muitos de nós viemos de lá para chegar até aqui e não ter resultado nenhum. Sim. Ou seja, a sua história de vida, quem viu você antes e quem está vendo você hoje, já está entendendo que Deus, ele faz uma transformação tremenda. Sim. Ou seja, muita gente já olha e fala assim, rapaz, se o Henrique conseguiu, eu também vou conseguir. Se o Carlos chegou aí, eu posso até ter tentado duvidar que ele poderia chegar até agora. Sim. Mas hoje eu vejo que esse Deus, que é a qual ele serve, a qual ele prega, é um Deus que transforma a vida. Sim. É um Deus que muda o quadro e muda o cativeiro. Glória a Deus. Né? Sim, com certeza. Isso é lindo, Henrique. Isso Fácil, é tremendo. Não, mas tem que prosseguir, né? E a trajetória ela não é fácil, né, Henrique? Não é fácil. Quando a gente pensa que vai dar certo, algum levante vem, alguma coisa acontece, Verdade. outra coisa se levanta aqui, mas a gente vai rompendo barreira, né? Sim, sim. A gente vai organizando tudo. Glória a Deus. Eu gostaria de te perguntar, Henrique, se você se sentir à vontade, meu filho. Sim. Nós vamos entrar nesse bate-papo. Amém. Se você se sentir à vontade. Não, com certeza. Quem era Carlos Henrique antes da presença do Senhor? Antes de entrar nessa questão, eu quero deixar um versículo. Quero deixar um versículo que hoje nós enfrentamos a questões de ex-traficante, ex-homossexual, ex-prostituta, ex-aquilo outro.
não é fácil sair da vida que eu saí para estar na presença de Deus. Eu tenho como aqui uma referência que nós que queremos servir a Deus de corpo e alma, negar a nós mesmos, né? Não por obrigação ou para mostrar para alguém que nós estamos servindo. Eu sempre, quando eu vou pregar ou testemunhar na alguma igreja, eu falo, irmãos, eu não estou servindo a Deus por obrigação ou para mostrar para alguém, né, que eu estou servindo a Deus. A partir do momento que eu conheci a palavra de Deus, a verdade que liberta, eu tenho o livre-arbítrio de escolher a salvação ou a perdição, o céu ou o inferno. Verdade. Né? Mas, infelizmente, é mais fácil, às vezes, alguém entre os nossos irmãos olhar para a nossa história, para a nossa cicatriz e não crer no que Deus fez. E se eu fosse olhar isso, eu já teria desistido já, né? Já teria desistido. Mas nós fazemos desses, né, como o quê? Como os fariseus. Verdade. Né? Como os fariseus. Então, aqui em Lucas, capítulo 15, 1 ao 7, vai dizer: E todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo, e contudo os fariseus e os mestres da lei criticavam este homem, que recebe pecadores e come com ele. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontrá-la, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e diz: Me alegrei comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. E eu lhe digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de se arrepender. Né? Então, é esta palavra. Nós sabemos aqui, né, igual Marcos vai dizer, Jesus vai dizer, ouvindo isso, Jesus disse-lhe: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Né? E esta é uma palavra assim que eu guardo para mim. Entendeu? Jesus, ele teve ali. E Jesus, ele veio para pecadores. E hoje em dia as pessoas parecem que esquecem dessa palavra. Verdade. Né? Que Jesus, ele veio para os imperfeitos, para os doentes, para os falhos, para os pecadores. Então, né? Então eu fiz aqui, eu fui de encontro a Jesus quando eu precisei de Jesus, né? E eu quis mudança. Então, o que acontece? A minha vida passada, eu nasci em um lar onde o meu pai era 30 anos, né, viciado na bebida, no alcoolismo. A minha mãe também veio de uma revolta de infância, também não tinha estrutura, né, como mãe, uma sabedoria para dar para mim naquela época. Era 2 filhos, era eu e meu irmão, que já até morreu. E quando eu nasci, eu sou mineiro de Belo Horizonte, em 1985, eram muitas brigas dentro de casa. Minha mãe conta essa história para mim toda, né? Aquilo que eu não sei, ela conta para mim. E eram muitas brigas, era guerras, era facadas, era isso, aquilo, outro. E quando eu nasci, em 1985, o meu pai, ele com revolta, brigas com a minha mãe, ele me registrou só no nome dele. E quando eu tinha meus 4 anos de idade, nós morávamos aqui no Espírito Santo, bairro Planalto Serrano, e minha mãe é capixaba, foi aonde minha mãe decidiu separar do meu pai. E ela não pôde ficar com a minha guarda, por causa que ela não tinha o meu nome no documento. Né? Ela não sabia ler, não entendia de justiça, não entendia nada, perdeu a minha guarda. E meu pai, voltamos para Belo Horizonte, foi morar com meu pai. E ele continuou, né, com seus vícios de drogas, bebidas, e nisso, toda a revolta que ele tinha daquelas brigas de família ali com minha mãe, foi sobrecarregada sobre mim. Né? Meu pai, por todos os motivos ou não, sempre foi um trabalhador,
mas quando chegava sexta, bebia sexta, sábado, domingo. E eu sofri muitos espancos, né? Fui jogado para a rua com 4, 5 anos de idade. Já passei a morar na rua, no centro de Belo Horizonte, em bater em portas, em pedir comida. E, às vezes, né, você que é adulto, que está aqui presente aqui, né, os irmãos e irmãos, e você que está ouvindo. Às vezes eu era obrigado a fazer coisas, né, que você que é adulto vai entender, para poder receber um prato de comida. Então, passei em vários orfanatos, em várias FEBEMs. Com 10 anos já estava eu, né, na beira da prostituição, drogas, né, passando por essas situações. E é isso aí. E o que acontece? Hoje, eu assisto jornais e vejo, né, quantas crianças têm sofrido o que eu passei lá atrás, abusos, né, sexuais, essas questões. E quando as crianças são levadas para as matas, para vielas, e ali são esquartejadas e mortas. Eu passei várias situações sobre isso, né? Quando as pessoas me pegaram, me levaram para longe, fizeram e aconteceram, mas por alguma forma me trouxeram de volta. E eu falo, e hoje eu falo assim com alguns amigos, irmãos em Cristo Jesus, falo assim: não era Deus me guardando? Era Deus me guardando? Porque alguém que faz isso com uma criança hoje, como acontece, você vê no jornal, fez e aconteceu, e lá matou e pronto, acabou. E quantos livramentos o Senhor me deu nesta situação? Né? Uma pessoa não vai perder o tempo de fazer uma coisa com a criança, colocar no carro e perder um tempo e correr um risco ali de ser pega por uma polícia e perguntar o que essas crianças estão fazendo dentro do seu carro. Porque se naquela época acontecesse isso, eu iria falar, né? Então, isso aí. Então, por muitas das vezes, então, você ia contra a sua vontade. Contra a minha vontade, entendeu? Mas pela necessidade que você tinha, né? que você estava passando nas ruas, te acarrentava, então, isso daí. Isso aí, né? E morei, depois meu pai casou com outra mulher, fomos morar no interior da Bahia, divisa com Minas e Bahia, chamado Tranqueiro Neves, perto de Pedra Azul, uma cidade muito pequena, e meu pai continuava a beber, continuava a se drogar, já estava casado com outra mulher, tinha outros irmãos, às vezes também era a mesma rotina, meu pai bebia, e às vezes ali espancava minha madrasta, espancava meus irmãos, me colocava para a rua, e foi vivendo essa vida. E eu sempre batendo nas portas, pedindo comida, alguns me davam com amor, outros exigia o ato, né, que você que é adulto vai entender, dessa situação, e fui crescendo aquela revolta, né, na minha vida, em questão desse sofrimento. E é isso. Eles exigiam, ou seja, era praticamente você trocava o seu corpo pelo um prato de comida. Pelo um prato de comida. Pelo um prato de comida. E às vezes chegava o Natal, às vezes chegava o Ano Novo, chegava datas comemorativas. E às vezes meu pai, né, hoje eu tenho liberdade, meu pai ele vê meu testemunho, meu pai hoje é um servo de Deus, é um homem de Deus, e ele não se importa que eu conte meu testemunho, porque hoje ele é uma pessoa também transformada por Deus. Mas naquela época meu pai tinha uma revolta tão grande de mim, por eu parecer mais com a minha mãe, ele dizia: você não é meu filho, né? Você não faz parte dessa casa. E sempre eu carregava isso. Então, às vezes, chegava aniversário dos meus irmãos, todo mundo ganhava presente. Chegava Natal, meus irmãos ganhavam presente. Chegava Ano Novo, e eu não ganhava nada. E o diabo, ele aproveitava aquele vazio, né, que eu carregava no meu coração, para poder enviar pessoas, né, para dizer: você ganhou hoje uma caixa de bombom? Hoje é Páscoa. Hoje é o Natal. Não ganhei, não. Pessoas aproveitavam com aqueles objetos, né, com uma peça de roupa, com um chinelo, com uma caixa de bombom, um pacote de bala, para poder aproveitar ali, né, e fazer a situação abusar da minha infância, entendeu? Eu enfrentei várias vezes isso, várias vezes. É aquela palavra, às vezes, para estender a mão, não aparece ninguém, mas aquele para tipo, botar o pé e empurrar para baixo, é inúmeras pessoas, né? As pessoas não têm, já vinha daquela época. Hoje a gente fala que o mundo está do jeito que está, mas é porque aquela falta do cumprimento do primeiro mandamento, amai o teu próximo como a ti mesmo. Então, não querer para o seu irmão aquilo que você não quer para você, então já começou desde os primórdios. É por isso que a gente vive no mundo que a gente vive hoje. Sim. Porque desde aquela época foi tudo esfriando, o amor para o seu próximo. Você vê uma pessoa em questão de necessidade, você
ter condições. Mesmo que te aperte, você sabe que vai te apertar, você tem condições. Mas você não ajuda, você mete a mão no bolso e finge que não é com você, e é isso. É por isso que eu falo, pastor, que nós temos que olhar mais, né, para o nosso próximo. Às vezes alguém julga, né? Às vezes alguém fala, mas vem para a presença do Senhor. Ah, mas tem uns trejeitos, tem isso, tem aquilo outro. Mas a pessoa, ela tem que sentar com essa pessoa, ouvir, aprender a ouvir a história, conhecer a pessoa. Às vezes dói muito quando alguém olha na gente a primeira vez e julga. Ah, mas tem trejeito. Ah, mas tem cicatriz. Alguém se machuca numa ferida profunda, perigosa, ela vai se curar? Vai, mas ela vai olhar ali e vai ver a cicatriz ali, ó. Ela vai ver aquela cicatriz. Quando ela olhar para aquela cicatriz, ela vai lembrar, olha, machuquei, sofri acidente, passei por isso, passei por aquilo. Eu sinto, entendeu? Então a gente precisa sentar, ouvir mais. Não é porque alguém sofreu menos, porque alguém saiu de uma vida diferente que a minha, que eu posso menosprezar esta pessoa, né? E Taxar, né? é isso aí. Então, às vezes, quando a gente chega lá na boca de fumo ou na beira de uma BR de madrugada, encontra ali vários homossexuais que eu tenho respaldo para poder chegar e falar com eles. A gente ouve. Ir para a igreja para quê? Porque são julgados, são apontados, né? Muitas pessoas não acreditam, os fariseus não acreditam, né? Porque se eu estou de pé aqui hoje, porque muitas pessoas acreditaram. Principalmente eu devo muitas mulheres de Deus, né? Que sustentaram ali em oração meu ministério, souberam me ouvir na hora que eu precisei falar, né? São a gente que sai desse mundo, da onde eu saí, do homossexualismo, de prostituição, de droga, principalmente nessa área, né? Do homossexualismo. Às vezes as irmãs, as missionárias, as pastoras, elas sabem ouvir melhor e sabem dar o conselho melhor, né? Às vezes já tentei buscar conselho com pastores, com irmãos que teve boa vontade para me ouvir e para me aconselhar, mas não sabia dar uma palavra, entendeu? Por falta de compreensão da situação, né? E a gente se para falando as pessoas julgam, mas aí eu pergunto para você da seguinte forma: se você não tivesse isso, os resquícios daquilo que você passou, eles não estariam falando que você tem os resquícios. Ia falar, isso é conversa fiada deles. Sim. Não tem nada disso. Sim. Não, pessoa normal, você é conta da carochinha. Então, o negócio o inimigo, todo jeito ele quer se levantar. Então, independente, se não for para julgar por isso, ele tentaria te acusar de mentiroso. Também. Então, né? Mas isso daí é tudo para edificação. Igual lemos aqui, né? Jesus não passou por isso. Jesus não era julgado e apontado porque sentava com pecadores, sentava com publicanos. E os doutores, os fariseus, mas esse diz que é profeta, que é filho de Deus, mas quando a gente olha, ele está sentado com pecadores, está sentado com mendigo, mas é isso. Deus mostrou em primeira mão o cumprimento dos mandamentos. Isso aí. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Ele não falou, igual foi com a mulher que chegou para confessar a Jesus que havia pecado. Né? A lei da época era para ser morta, apedrejada. Jesus, o que Jesus virou e falou? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. E alguém atirou a pedra? Não teve coragem de atirar a pedra. Né? Então tira a trava do seu olho antes de falar. Outro dia eu estava conversando com um irmão, um amigo meu lá do meu bairro, e falei com ele assim, sobre essa história. Eu falei assim, se fosse nos dias de hoje, o povo iria apedrejar. O povo ia dar uma pedrada na cabeça. Se fosse nos dias de hoje, o povo iria apedrejar. Mesmo ali errado, iria apedrejar. Hoje em dia o altar está cheio de santos. Tá entendendo? É isso que nós enfrentamos hoje. O mais lindo, Henrique, na trajetória de Cristo, é que em toda a história bíblica, você vai ver que Jesus ele não ia em quem tinha posse. Você não vai ver que Jesus ele não vai até quem tinha cargo. Jesus vai até onde ninguém dava nada. Sim. A história do tanque de Betesda, João 5, ele chama a atenção. Por quê? Porque aquele jovem, aquele adulto, 38 anos,
sofrendo de enfermidade, ele um dia ele foi criança. E a história dele diz que quando ele nasce, ele já nasce paralítico. Sim. E quando vem as primeiras visitas, para poder conhecer a criança, quem sabe trazer presente, Sim. trazer um pacote de fralda, né? Que a gente fala hoje em dia, verdade. mesclando a mensagem, eles chegam e apontam, rapaz, a sua criança não anda. A sua família ela foi correntida de um grande pecado. Ou seja, Deus está castigando vocês com essa maldição. Mas não sabendo eles que após um período de tempo que Deus determinou para aquela criança, Jesus ia vir no tanque. Sim. Jesus ia curar. Uma maldição que foi transformada em bênção. E quando ele entra em Jerusalém, entra a sua palavra, os fariseus. Ele entra andando. Mas a maca, ele está carregando. Jesus falou, rapaz, vai, mas leva também a tua cama. E quando ele entra, eles não se importam que Jesus, eles não se importam que aquele homem estava paralítico no tanque. Eles perguntam, rapaz, quem te curou? Mas, pelo amor de Deus, Hoje não é de carregar a cama. hoje não é dia de carregar a cama. Quem te mandou trabalhar? Mas como assim, rapaz? O cara estava enfermo. Estava prostrado 38 anos. Foi curado. Era para Jerusalém ter tido em festa. Verdade. Mas eles começaram a apontar. Quem te mandou você trabalhar? E quando Jesus vai na sua história, isso que é lindo. Sim. Sai daí, moço. Vem para cá. Muitos eram para te ajudar. Sim. A igreja, que a gente chama de igreja, não são 4 paredes. A igreja, ela é eu e você. Sim. Corpo vivente, né? Sim. Era para te abraçar. Rapaz, nós vamos abraçar o Henrique. Mas por alguns, o Henrique ele foi julgado. Será que ele vai durar tempo? É assim, né? Quanto tempo o Henrique vai Estão ficar? aí apostando. E hoje o Henrique já vai completar Glória a Deus. quase 20 anos na presença. de ministério. É, desde 2004, né? E Deus fazendo um lindo trabalho na sua vida. Muita luta Deus mesmo. transformando e fazendo a criança Muita duvidar, luta mesmo. Muita luta mesmo, né? ver de camarote. Hoje, Te exalta. hoje, Henrique, o nosso programa, ele é um programa assim mesclado, né? Sim, Um público jovem e um público adulto. sim, Mas a sua história, ela edifica tanto os dois lados, glória a Deus. adulto e jovens. Sim, Porque como eu te falei no início do programa, muitos estão olhando para você e estão dizendo, se Deus fez na vida dele, ele também pode fazer na minha. glória a Deus. Eu vou acreditar nesse Cristo. Amém. Deus abençoe. Rapaz, é uma história de vida tremenda. A gente vê, assim, a situação e às vezes a gente nem consegue se imaginar passando por isso. Mas é edificante. A gente percebe a sinceridade e a gente sente você passar Sim, a dificuldade só de olhar, seu olhar já treme, a gente percebe que realmente isso traz lembranças. sim, E a gente edifica a vida da gente ver essas situações e é aquilo, né, cara? A gente alertar, despertar a igreja para entender que o mundo não brinca em tragar, o mundo não Sim. brinca em Com levar para as certeza. coisas ruins, o mundo não brinca. Crianças, independente de qual idade, faixa etária, o mundo está aí para tentar tragar. Sim. E você é um exemplo disso. Se a igreja não despertar e não entender que ela veio à Terra para ser diferente, para fazer a diferença, para não ser igual a todo mundo, o mundo só vai caminhar para caminhos mais é escuros. verdade. Então a gente tem que vir e entender que a gente é luz. A gente tem que trazer esperança para essas pessoas que estão necessitadas. Sim. A igreja hoje tá morta, tá parada dentro de Sim. 4 paredes e tá achando que isso é ser igreja. Não é. Ser igreja é você ver uma pessoa na rua necessitada, passando fome, você ter condições de ter algo no bolso, ajudar. Talvez é o mínimo para você. Sim. Não vai fazer a diferença, mas para aquela pessoa é a diferença que ela precisava para Sim. sair daquilo. Sim, Não, ele estendeu a mão para mim, eu vou procurar mudar de vida, então. sim, Entendeu? Então, a gente tem que tentar fazer aquilo que está no nosso alcance. sim, Você entende? Então, é aquela parábola do bom samaritano, certo? Então, a gente tem que tentar sempre
fazer o nosso melhor para com Deus, sem esperar nada em troca. Hoje em dia a gente quer fazer as coisas para Deus esperando. Ó Deus, eu vou fazer isso para você aí, mas você faz isso por mim também. Verdade. Com Deus não é troca, meu irmão. É verdade. Não tem troca com Deus. E Ou se você tentar- dá ou sinceridade, ou faz em vão. Não faz em vão. Exatamente. Henrique, tem o barganha tempo, com o Deus. tempo que você passou ali dentro da FEBEM, Eu estava com uns 12 anos, né? Ali no bairro Horto, em Belo Horizonte, próximo à Cidade Nova, né? Em várias vezes eu passei em orfanatos também, né? Em questões, às vezes tem um orfanato que eu passava, que eu era tratado bem. Tem alguns que eu sofria também essas questões de abusos. E não foi pouco, eu estava tão... Belo Horizonte se torna pequeno. Hoje eu chego em Belo Horizonte, aquela cidade grande, aqueles prédios altos, eu olho assim, para mim é pequeno. Sabe quando você chega num lugar e você é um lugar grande, é enorme, mas para você é pequeno, não tem mais assim, graça, né? Porque eu vivi ali, né? Eu morei na rua, andei por ali várias vezes. E naquela época, quando criança, a minha vida ficou mais assim, doida, louca, né? A partir do momento que eu fui conhecer minha mãe, eu já estava com 11 anos, 12 anos de idade. Né? Fiquei sabendo de parentes, né? Quando nós estávamos morando na Bahia, viemos morar em Belo Horizonte de novo, e parentes do meu pai, que tinham contatos com a minha mãe ainda. Aí ali eu fiquei dividido. Aí eu não sabia se eu ficava com meu pai, se eu ficava com a minha mãe. E foi aonde eu comecei a me aprofundar mais nas ruas, nas drogas, na prostituição. E aí vinha conceito tutelar, me pegava, levava para um abrigo, levava para outro. Então, cada abrigo que eu passava era uma situação diferente. E nessa FEBEM foi, assim, praticamente um lugar onde eu consegui ali, onde eles conseguiram me prender por um momento ali. E naquela FEBEM ali não tinha hoje essa questão assim de... Acho que hoje não existe FEBEM mais, não pode nem falar isso, né? Mas naquela época tinha FEBEM. Ali tinha jovens ali de 7 a 15, a 16, a 17 anos. E era tudo misturado. Não tinha a parte de, quem tem 7 fica lá, quem tem 8, não. Era de 7 a 17 anos, tudo ali, entendeu? tudo junto. Tudo junto. E ali eu passei várias situações, muitas situações difíceis mesmo. Há momentos, às vezes, de querer tirar minha própria vida, né? Me cortava. Às vezes eu sentia falta de um abraço, de um carinho, de alguém. Aí eu lembro que para chamar a atenção de alguém, para alguém ficar com dó de mim ou me dar um abraço, eu bati no nariz até o sangue descer para ter a atenção de alguém. Quando eu sentia um vazio, né? Eu fazia essas coisas para chamar a atenção de alguém, ver se alguém me dava um abraço, ver se alguém me dava uma atenção. Era isso que eu fazia, porque era uma solidão muito grande. E a gente sofria ali abusos durante a noite. Às vezes, e eu não podia me abrir, ou se eu me abrisse, eu morria ali dentro. Né? Às vezes eu ia almoçar, eu era obrigado a pegar o meu suco, pegar a minha comida e dar, calado e sorrindo. Né? Várias situações eu enfrentei ali dentro, entendeu? Para os próprios internos, né? Os próprios internos, né? E uma vez eu consegui fugir dessa FEBEM. O muro é muito alto, mas eu consegui fugir, não sei nem como. Tinha muitas árvores, era um lugar cheio de mato, tinha um cipó pendurado, eu consegui subir. E eu fugi para a rua, fiquei vários meses na rua, depois fui pego de novo e levado lá para dentro. E quando eu voltei, os funcionários, monitores que chamavam naquela época, né, que trabalhavam ali, né, e me levaram para um quarto, me bateram muito, muito mesmo. Me deram banho de sal com água e foi muito sofrimento. Nesse dia aí, o que passou na sua cabeça? Eu já estava mais desistindo, né? Já estava acostumado a viver aquilo, né? Estava acostumado a passar por aquilo. Já estava no início eu me sentia muito mal, mas já estava acostumando a viver aquela situação, né? Até porque a proporção, né? Que começou muito cedo essa fase na minha vida. Então, ali já estavam 11 para 12 anos, já estava bem estruturado em aceitar aquele sofrimento. Entendeu? Já estava entregue já. Foi na sua adolescência, então, Henrique? Na adolescência. Que você já 5 começou... anos de idade, né? 5 anos de idade. Você já começou a... E qual momento da sua vida, assim, que você assim, se pegou a pensar sobre a prostituição?
Olha, geralmente começou com 5 anos de idade, né? Desde quando meu pai começava a me jogar para as ruas, e ali começou não pela minha vontade, né? Porque eu ainda não entendia aquilo, mas por necessidade, né? Batendo nas portas, pedindo um prato de comida, e algum dava, que eu falei há pouco atrás. Então, muitos aproveitavam desses momentos meus, né? Às vezes um pacote de bala, um prato de comida, uma peça de roupa, isso, aquilo, outro. Às vezes eu estava na rua, dormindo na rua, nas calçadas, e às vezes pessoas, né? Até pessoas assim, de dinheiro, pessoas pegavam ali, eu quero te adotar, vamos lá para casa, leva banho, leva roupa, daqui a pouco mais um abuso, né? Então era sempre assim, entendeu? Sempre essa trajetória assim. E qual foi a idade que você se converteu? A idade eu não lembro. Eu tenho 38, foi em 2004. Estava com uns 20, uns 21. 20 anos atrás. Então você tinha isso aí. Então, uns 21 por aí, uns 21 anos. Você viveu uma perspectiva complicada. Naquela época que você estava no mundo, você parava e via as situações. Qual era a sua perspectiva de vida para você? Assim, você crescer, evoluir como pessoa, passar para a fase adulta? O que passava na sua cabeça a respeito dessas situações? Eu achava que eu não ia chegar, né? Porque além de viver essa vida, eu era uma pessoa assim muito para frente mesmo. Porque várias vezes na madrugada, né, quando eu aceitei a me entregar mesmo, né, às drogas, à prostituição, ao tráfico também, que eu traficava drogas, eu me entreguei àquilo. Eu era uma pessoa muito ousada, não tinha medo de nada. Quantas vezes de madrugada, né, em situações, em sair à prostituição, enfrentar pessoas com armas, né, pessoas com faca, brigava, às vezes puxava chave de carro no beira de BR, saía. Já tive 2 acidentes, né, tombar em ribanceira, é muita loucura, foi Deus mesmo, sabe? Deus livrou, então, isso aí. Inteiro. É aquilo, Deus, a gente acha que Deus faz a promessa depois que você ouve, mas a promessa nasce desde o ventre, né? É isso aí. Você veio pro Espírito Santo já com quantos anos, hein? Foi em 2000. Em 2000, quando não tinha mais saída, que eu era uma pessoa muito viajada, né? Depois que eu fiz meus 17, 18 anos, eu vivi muita coisa assim em pouco tempo, né? Em pouco tempo eu vivi muita coisa dos meus 5 anos de idade até meus 19, 20 anos, que foi praticamente quando eu aceitei Jesus, né? 20 anos ou 21 anos. Eu vivi muita coisa. Em pouco tempo, muita coisa. Então, assim, fui trapezista de circo, fui dançarino de boate, usuário de droga de vender a roupa do corpo, né? De chegar ali com um tênis e a pessoa falar assim, me dá esse tênis aí, né? Com a roupa boa, com a roupa bonita, e a pessoa chegar assim, aqui tem um pino aqui de droga, tem um pino aqui de pó, alguma coisa, toma aqui para você, vamos trocar. Eu ia embora no jornal enrolado para casa, por causa daquela droga, né? Na minha casa não parava nada. Eu era assim. Então, hoje, sabe, é uma questão assim que não passa na minha cabeça. Foi limpar a minha cabeça. A gente costuma dizer que, assim, que eu já vivi, né, algum período da minha vida, que eu tive um primo que ele começou a usar na balada, amigos, por diversão. Sim. E a única coisa que ele falava comigo era que não dava em nada. A hora que ele queria, ele parava. Sim. Só que o estágio que ele chegou, Henrique, foi nesse submundo. A gente chama de submundo, né? Sim. Onde só quem passa lá conhece e sabe do que acontece. Ou seja, a gente tem o costume de dizer que as ruas, quando a gente não aprende em casa, a gente aprende na rua. Sim. Mamãe sempre fala comigo que a escola do mundo, ela ensina. E ensina, e se a gente não souber viver, a gente acaba apanhando. Sim. E ele chegou um período do tempo da vida dele que ele perdeu tudo. Tudo que você imaginar. Família, um emprego bom, mas ele começou por diversão. Incentivos de amigos, de estar numa festa, um amigo, para poder se sentir abraçado por aquela turma, ou um descolado, né? Ele acarrentava usando droga. Só que quando ele partiu para o mundo do crack, ele já perdeu totalmente a linha dele.
Quando ele tentou parar, já não tinha mais solução. Sim. Agora, no seu caso, já foi diferente. Eu creio assim, que você começou a usar tentando esquecer uma dor que você sentia dentro de você mesmo. Preencher um vazio que você não estava conseguindo preencher. Ou seja, de alguma forma, você queria eliminar aquela dor que você sentia. Sim. Uma coisa que eu observo, que quando eu estava no mundo, eu nunca gostei de bebidas alcoólicas. Eu nunca fui uma pessoa de beber. Beber, não. Bebida alcoólica, não bebia. Às vezes, quando eu saía para o carnavais, para essas coisas assim, de festa, aí eu via todo mundo assim, zoando, e eu falava assim, como é que eu vou zoar? Hoje eu não quero, eu quero zoar. Como é que eu vou zoar? Aí eu comprava alguma bebida, ia para um canto, tampava o nariz e bebia só para ficar tonto, para poder, mas nunca fui de beber, né? Mas queria... Tá no meio, se sentir abraçado. Meio. É isso aí, porque eu sempre fui uma pessoa tímida. É questão assim de estar no meio do povo, né? Hoje eu sou um pouquinho assim ainda. Não tenho vergonha de pregar, não tenho vergonha de cantar. Mas quando eu falo assim, irmão, acabou o culto, vamos subir, porque lá em cima tem uma cantina. Aí eu subo para lá e fico no canto. Se alguém não me chamar ou não me dar o primeiro pedaço, eu não pego. Entendeu? Eu sou assim. Então, eu sempre fui assim. Até hoje eu sou assim. Quando eu estava no mundo, eu não tinha muitos amigos. Eu sempre fui uma pessoa isolada. Chegava às vezes de madrugada, estava aquele grupo ali naquela beira de prostituição, todo um monte de homossexuais, e eu estava ali, sozinho. E um dia eu perguntei para Deus, e até hoje eu sou assim, às vezes eu tento me aproximar, eu falo assim, será que eu não tenho amigos? Não, porque eu não tenho amigos para vir na minha casa tomar um café comigo, eu só tenho amigo no WhatsApp. Eu falo com Deus, eu tento me aproximar, né? Tento me aproximar, mas desde lá de trás, sempre a minha vida assim, sempre só, assim, uma coisa só. São poucos amigos, são poucas pessoas assim que têm aquela intimidade comigo. Não porque eu não queria ter mais intimidade com mais pessoas, ou tomar um café, ou sair, ou passear, não. Mas toda vez que eu começo a juntar um grupo de pessoas legais, mas parece que o próprio Deus, sabe? Você me deixa ali. O seu ministério, então, é um pouco mais separado, Sim, mais reservado. entendeu? Sim. É isso. A sua vida aqui no Espírito Santo, Henrique, você chegou a trabalhar nas ruas aqui também? Aqui foi pouco tempo, né? Porque eu cheguei aqui em 2000. Foi em 2000. Aí eu já estava morando com a minha mãe, né? Minha mãe tinha vindo para cá. E, como eu falei, é uma pessoa muito viajada, trabalhei em circo, dançava em boate, acontecia. Só que depois de um tempo, depois de muito tempo, uma história importante. Ao interior que eu falei, onde eu morei, né? Onde meu pai casou, foi com outra mulher, moramos lá no divisa com Minas com Bahia. Depois eu estava com 18 anos, eu estava morando em Rondônia, Porto Velho. Lá onde eu praticava também a prostituição, morava numa casa de umbanda. Eu não praticava a macumbaria, eu ajudava, né, nas obras de macumbaria. Morava nessa casa de prostituição, onde também era um terreiro de umbanda, e ali eu ajudava, né? A gente pulava muros de cemitério para poder cavar cova, fazer acontecer. Eu não fazia, eu ajudava nos atos, né? Você ajudava a preparar o ritual. Preparar um ritual. Então, nesse momento, que eu morando em Rondônia, minha mãe também estava morando lá. Quando eu conheci minha mãe em Belo Horizonte, minha mãe estava indo embora e eu decidi ir com ela. Moramos um tempo em Rondônia e ficamos o quê? Fui para Rondônia, eu estava com 14, 15 anos. Moramos 3 anos em Rondônia, né? E nisso eu fui jurado de morte, tive que vir embora. Meu Deus. Fui jurado de morte, tive que vir embora. E nisso eu carregava aquela revolta no meu coração do que eu tinha passado lá naquele interior, né? Onde foi a minha infância, né? De 7 até meus 11 anos de idade. E o que acontece? E eu fui para esse interior. E eu falei assim, olha, agora eu sou grande, agora ninguém vai fazer o que fizeram comigo. Então eu fui para lá com questão de vingança. Eu botei terror naquele interior. Já foi com o intuito de praticar o mal, né? De praticar o mal, entendeu? Aí eu
ia atrás das pessoas, gritava na rua, falava, esse aí fez isso, aquilo, outro, né? Algumas pessoas eu consegui até denunciar, processei, falei assim, ó, essa pessoa me fez isso na infância, né? E foi tudo isso. Depois eu fui embora, aí meus parentes da minha madrasta que moravam nessa cidade não queriam nem saber de mim e eu não tinha lugar para morar. E lá tem uma BR-116 que cortava a cidade. E eu arrumei dinheiro abaixo de prostituição, fiz uma casa, né, de aquelas casinhas que o povo faz na roça de vara com barro, né, batido na beira da BR, né, e morei ali. Vinha a prefeitura, vinha a polícia, ninguém me tirava. E fui morando ali até que então também fui jurado de morte naquela cidade. Aí foi aonde a minha mãe estava morando aqui. E a minha mãe falava, Henrique, vem morar aqui em Vila Velha, vem para Vitória do Espírito Santo. Aí eu falava com ela, ixi, nome de evangélico, só o nome da cidade é o nome de crente, eu não quero ir para aí. E minha mãe lutou. Então Deus foi assim, fechando o cerco para mim. Chegou um momento que Deus foi fechando o cerco para mim, onde eu não ter mais como bater em nenhuma porta. E foi aonde a única oportunidade foi vir morar com a minha mãe. E foi aonde aqui que eu vivi um tempo nessa situação, mas que depois eu fui conhecendo a Jesus, fui conhecendo pessoas evangélicas ali no bairro do João Batista, onde eu moro aqui no Ibis por enquanto, mas eu comprei uma casa lá dentro. Não sei, aquele bairro gosta de mim. Eu saio de lá e volto para lá. Aí eu achei que eu ia comprar Deus me deu uma casa lá. Engraçado que quando minha mãe também não era crente, eu já era serva do Senhor. Graças a Deus consegui ganhar minha família para Deus, meu pai, minha mãe, minha madrasta. Coisa linda, né? Tudo para Jesus, sabe? É através assim da minha mudança. Minha madrasta às vezes liga para mim e fala assim: você não era gente, não. Hoje. Né? E meu pai, quando ele liga para mim, ele fala assim: olha, hoje eu digo para você, você é o melhor filho que eu tenho. Isso é muito bom. Ou seja, de maldição, né? O Henrique se transformou em bênção. Isso é muito bom. Jesus transforma, né? Isso é muito bom. Os nossos amigos aí estão comentando. Isso. Eu queria só pedir desculpa a todos os nossos ouvintes que estão participando com a gente aqui. O nosso YouTube aqui estava pra gente que estava com os comentários bloqueados. Agora que eu fui ver todo mundo que comentou, a irmã Wanda, o presbítero Luiz, o Alessandro, a Adriano Barcelos, o Weber, a Eliane, o Caio, a Annelise, a Dani, a enfermeira Adriana, tá? Deus abençoe aí, desculpa, tá? Que a gente estava com... Agora que eu fui ver aqui que estava bloqueado os comentários. E o pastor Zéias, nosso pastor, você é benção, pastor. Mandar um abraço aí pro nosso Abraço pastor presidente. Vocês, tá? E abraço pro nosso pastor aí, tá aí com a gente acompanhando. E a Josiane aqui fez uma pergunta, mas eu acho que acabou de ser respondida. Ela perguntou como seria o tratamento do seu pai com você hoje, depois de ter voltado dos caminhos do Senhor. E ele também tá nos caminhos. Deixa eu ver se tem algum amigo meu aqui. Henrique, coisa linda que Deus fez na sua vida. Glória a Deus. De ouvir seu pai falar que você não era filho dele, e ouvir ele hoje dizer que você é o melhor filho dele, deve ser uma sensação muito boa, né? É verdade, é muito bom. Foi edificante na sua vida. E a gente vê essas situações, a gente fala assim, a gente só julga, né? É verdade. As pessoas não param para pensar tudo que as pessoas passam, né? E a gente vê aí que você conseguiu, mesmo passando por todas as dificuldades, tudo que você passou, você poderia ter se revoltado com a família, né? Sim. Ter falado pro seu pai: não quero saber de você não, você não me quis quando eu era uma coisa assim que eu agradeço muito a Deus. Eu não sou perfeito, mas eu não falo isso para me engrandecer ou para me gloriar disso, jamais. Mas graças a Deus eu tenho uma facilidade muito fácil de liberar o perdão. Eu tenho uma facilidade muito fácil. Se você chegar e abraçar, hoje eu abraço meu pai. Eu sinto saudade do meu pai, né? Não era para mim sentir isso, entendeu? Eu lembro de tudo que ele me fez no momento de ignorância, naquele momento que ele estava lá
preso na bebida, assim, que me machucou, que feriu muito a minha infância, a minha vida, mas assim, eu não consigo guardar aquela mágoa, aquele ódio, não consigo ter isso, entendeu? Às vezes eu tenho uma qualidade em mim que eu agradeço a Deus e peço a Deus que não deixe me perder. Se alguém faz alguma coisa que me magoa e aquela pessoa não pede desculpa para mim, se eu for, ou perdão, melhor dizendo, mesmo eu sabendo que ela está errada, eu pego aquilo como se fosse, eu absorvo aquilo para mim, aquilo não me deixa em paz. Eu tenho que ir até aquela pessoa, procurar uma paz, procurar uma união, procurar ali reformar aquele momento, reformar aquela amizade. Mesmo sabendo que a pessoa foi errada. Mesmo sabendo que a pessoa que me machucou, que eu tô na razão nesse momento. Então é uma coisa assim que Deus, assim, que eu agradeço a Deus por isso. Entendeu? Eu acho que é um dom que faz a diferença. Entendeu? Você, Henrique, nessa sua trajetória, nas andanças que você teve, morando em vários lugares, você chegou a pensar, ou cogitou alguma vez no seu pensamento, em se afundar mesmo de vez no mundo do homossexualismo? Transformar o seu corpo, transformar o seu nome, né, toda a sua característica que você tem hoje. Você chegou a cogitar isso na sua mente, Henrique? Eu me aprofundei entre aspas, né? Entre aspas, porque por um tempo, eu comecei a tomar alguns remédios, né? Comecei a deixar o cabelo crescer, comecei assim, me vestir como mulher durante o dia, durante a noite, e estava me entregando, né? A esta vida praticamente. Não sei se vocês chegaram a ver algumas fotos minhas, né? Não sei se eu mostrei para a irmã Josi, mas no Google aí tem algumas fotos minhas. Se colocar lá testemunho, cantor Carlos Henrique, vai achar a minha fisionomia como estava, né? Então, eu cheguei até a me entregar um certo ponto. Mas quando eu vi que eu estava exagerando, eu falei assim, não vou fazer tal coisa que um dia eu posso me arrepender. Ver um testemunho dele um pouco mais aprofundado, das fotos dele. Vai lá no YouTube, né? Digita lá cantor Carlos Henrique, né? Tem um testemunho dele lá de vida. Tem ele também lá no Instagram, tá? Carlos Henrique, cantor Carlos Henrique. Procura ele lá, entra lá no Instagram lá. Aqui. Para vocês poderem acompanhar eles. Tá aqui. Não sei se vai dar para pegar. Miguel, fecha o zoom aqui. Na foto aqui. A foto dele antes, né, de conhecer a Cristo. Glória a Deus. Né? Henrique, você perdido nas ruas, quando o seu coração começou a pulsar mais forte para poder, um estalo, né, que a gente diz assim na mente, assim, para poder abandonar essa vida, Henrique? Na verdade, eu não decidi isso por conta própria. Na verdade, foi um presente de Deus, né? Foi um presente de Deus, porque em 2004, no mês de julho do meu aniversário, que eu faço aniversário dia 20 de julho, então em 2004, dia 20 de julho, eu não tinha recebido, né, nenhum abraço, nenhuma ligação, nem nada. E eu estava todo drogado na Avenida Carlos Lindenberg, ali naquela saída ali daquela, onde eu moro ali mesmo. Ali antigamente ali era cheio ali de travestis, de homossexuais que ficavam ali se prostituindo. Naquela época ali, aquele posto de gasolina, perto daquela igreja ali, Assembleia de Deus Grandona do Aribiri, onde estão até fazendo uma construção agora, negócio de polícia civil. Tinha ali um ponto de ônibus. E ali era muito, né? E ali que eu ficava por esse momento, por esse pouco tempo. E eu não tinha recebido um bolo, recebido um abraço, nem uma ligação, nem nada. E nesse dia Deus me deu um presente muito grande. Não sei se vocês conhecem a cantora Néia Nascimento. Né? A cantora Néia Nascimento, ela estava vindo de uma vigília, ela, o esposo dela e os músicos. E naquela madrugada daquele dia do meu aniversário, dia 20 de julho de 2004,
aquela cantora parou e ela desceu do carro e ela começou a cantar um louvor dela para mim. Um louvor que tinha como título Uma Luz. Chega de ficar assim, com esta angústia no olhar. Você diz que tudo está perdido, que não tem mais forças para lutar. Como um menino abandonado, você chora no canto calado e diz que o seu mundo desabou. Mas hoje eu vim aqui para lhe dizer, você não nasceu para perder. Hoje Deus te faz vencer. Ainda existe uma saída, no fim do túnel há uma luz, a solução, entendeu? E ela começou a cantar esse louvor falou da minha história. E ali as minhas lágrimas começou a derramar. E ela disse, que você quer aceitar Jesus? E eu relutei. Falei, não quero. Hoje não. E ela foi insistindo, ela foi orando. Aí depois desceu o esposo dela. E veio com aquela autoridade, assim, Deus falou assim, olha, hoje você tem que tomar vergonha na sua cara e você tem que sair dessa vida, rapaz. Aí eu falei assim, gente do céu. Uma autoridade do céu. Aí me pegou pelo braço, botou dentro do carro, me levou para a casa deles, aí me deram comida, mandaram eu tomar banho, jogaram aquela roupa fora e depois daquele processo do banho, da comida, trocaram a minha roupa. Aonde você mora? Eu moro no Dom João Batista. Pois é, eu vou levar você lá na sua casa agora. Aí me botou no carro e me levou. Deixaram comigo um folheto. E eu aceitei a Jesus. Só que naquela época tinha muitos eventos. Antigamente as pessoas realizavam muito evento em rua, palanque, essas coisas. E como eu era dançarino, eu tinha alguns eventos que eu tinha recebido para poder dançar. Eu dançava, imitava algumas personagens, né? E eu tinha que cumprir. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro para devolver, então vou ter que cumprir. E ali eu não vi mais a cantora Néia Nascimento durante bastante tempo. Eu não vi ela. Fiquei uns 2 anos sem ver. E nisso eu aceitei a Jesus, mas ainda fazia essas situações. E quando, por um momento, eu me fraquejei, eu voltei novamente para aquela bendita ali, esquina. E Deus me deu um livramento grande, porque quando eu voltei para ali, eu lembro que na madrugada, não lembro nem o dia, mas eu lembro que na madrugada, quando eu voltei para ali, e no terceiro dia que eu tinha voltado para ali, passou ali um traficante, né? E por um momento eu mexi com aquele traficante. E ele apontou a arma para mim. E dizendo que ia me matar. E eu implorei, pedi, falou, não, eu vou te matar. Só que quando aquele homem aprontou aquela arma para mim, a arma falhou. Meu Deus. A arma falhou, né? Aí eu, chorando, disse para ele, pedi perdão. Na mesma hora, eu voltei para casa. E quando eu voltei para casa, eu dormi e continuei só cumprindo aqueles eventos. E eu falei com Deus, falei assim, Deus, na hora que acabar esses eventos, eu vou ficar na sua casa. E falei com Deus, Senhor, eu preciso de uma mãe. Eu preciso de uma mãe na fé. Eu preciso de alguém que me ajuda. Que até aí, então, eu não tinha visto mais a cantora Néia, que tinha me ganhado a primeira vez para Jesus. E quando eu estava no último evento, que foi no mesmo bairro, Dom João Batista, na entrada ali do Bar Guarani, muita gente. Aí veio um grupo de círculo de oração. As mulheres todas de rosa, as irmãs, passando aquele... Era o único lugar que tinha que passar. E eu dançando ali naquele palco, observando que estava passando ali um grupo de mulheres no meio que tinha que passar ali. E nesse grupo foi desmanchando e ficou uma irmã para trás. E os outros continuaram. E essa irmã que ficou para trás, ela foi andando em direção ao palco. E estava acabando a minha apresentação. E nisso a irmã foi por detrás do palco, chorando. A irmã Cláudia, que eu falei no início, né? A irmã Cláudia Regina, que foi uma mãe na fé, que tem uma loja ali chamada Loura Mel, ali no bairro Dom João Batista, aqui na Ariberia, ali na Jerônimo Monteiro, lá do Bar Guarani. É uma testemunha viva que pode falar também da minha história, que ela teve ali, ela agarrou com fé mesmo, não desistiu. E ela falou, ei,
eu vou te abraçar como mãe. Meu Deus. A partir de hoje eu sou sua mãe. Ela foi e orou por mim ali naquele momento. Me deu também um folheto. E só falou comigo onde ela morava, mas eu não guardei na mente. Aí eu fui embora para casa. Mas eu dormi com tanta sede que no outro dia eu fiquei procurando onde mora uma irmã loira, que é assim, eu não sabia até o nome da irmã. Eu futuquei aquele bairro até achar. Falei com ela, eu preciso da sua ajuda. Foi aonde que eu fui congregar na congregação do bairro do João Batista, do Ministério do Pastor Levi Aguiar. E aonde aquela irmã agarrou assim, a minha vida com fé. Né? E passando esse processo todinho do louvor, da enfermidade, a qual Deus me deu o primeiro CD. Caí depois de estar firme na presença do Senhor, que eu fui louvar na sede da igreja do Pastor Levi, da Assembleia de Deus, que eu fui rever a cantora Néia Nascimento. Totalmente diferente. Transformado. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Deus é A gente lindo. não recebe dúvida, né? Dá um salve aqui pro Edgar Souza aí. Deus abençoe sua vida, meu amigo. Muito obrigado por participar conosco. E hoje, Henrique, uma palavra que quando vem um desânimo para você. Digo, um desânimo não é aquela vontade de voltar, mas Sim. às vezes o espírito da gente se sente cansado. Uma palavra que sempre te anima, que te faz erguer as suas forças de novo. É muito bom, né? Muito bom, porque é um incentivo a mais. Quando alguém fala assim, nossa, eu vi seu testemunho, olha, eu vi o que Deus fez na sua vida. Eu tenho agradecido a Deus pela sua vida, né? Isso para mim dá força, né? Dá força, porque eu já olho lá atrás e falo, Senhor, eu não mereço, né? Às vezes chegam algumas pessoas que dão algumas palavras negativas, mas eu já estou neutralizado disso aí. Já estou calejado disso aí já. Então, o que eu vou ouvir que não é bom, eu jogo fora. E aquilo que é bom, aquilo que vai me edificar, que vai me fortalecer, eu guardo, né? Uma pergunta que eu queria dizer, uma palavra que eu queria dizer, que eu não posso me calar. Pessoas que saem assim do homossexualismo como eu. Alguém chega para mim, e eu sou muito claro assim, nas minhas palavras, quando eu vou ministrar uma palavra, né, em dizer. As pessoas perguntam, você é liberto por quê? Aí eu falo assim, liberto. Aí eu pergunto à pessoa, o que é uma libertação para você? Boa pergunta. O que é uma libertação para você? Primeiro que vamos ler na palavra de Deus que Jesus não prometeu tirar a dor de ninguém. Né? Mas prometeu dar força para suportar. Né? Aí as pessoas às vezes pensam, né? Eu falo e eu às vezes bato de frente com algumas pessoas que saíram do mesmo mundo que eu. Né? Porque o que, igual eu falei, já enfrentei drogas, prostituição, né, vícios. Então, isso é uma coisa, né, que não faz parte ali da questão natureza carnal, né? A natureza carnal, né, de homens, mulheres, né, casais ou héteros. A natureza do homem é sentir, né, a vontade de se prostituir. Né? Quando a pessoa não é casada, ela está vivendo uma vida de prostituição. Então, seja homem, seja mulher, seja um ex-travesti, seja lá o que for. O desejo da carne é realizar esses atos. Então, eu falo, irmãos, né, eu sempre deixo esse respaldo. O desejo carnal, todo mundo sente, independente do passado que teve. Só que vai vir... E o que me faz ser liberto nessa questão? O que me faz ser liberto nessa questão é manter a minha vida em Cristo, né? Buscando, orando, jejuando, me edificando. Se isso aqui vai me fazer sair da presença de Deus, por alguma coisa que eu vou ver, por alguma conversa que eu vou conversar, eu tenho que limpar. Ou uma pessoa que está me trazendo situações, conversas, ou alguma situação que está constrangindo a minha espiritualidade com Deus. Então eu tenho que jogar fora, né? Porque o natural, nós que somos homens já tem, que é o desejo carnal, que é o que a carne deseja. A carne quer os desejos dela.
Então, verdade. né, a carne quer o desejo dela. Então, é igual a palavra de Deus fala, se quer seguir a mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me segue, né? A palavra está dizendo. Então é isso, todo dia eu estou carregando a minha cruz, todo dia eu estou negando o meu eu, todo dia eu estou negando os meus desejos, todo dia eu estou jogando por terra. Mas eu não vou jogar por terra isso simplesmente eu mesmo. Eu tenho que estar em constante oração. Eu vou estar carregando ali a cruz, né? Eu não posso desistir dessa cruz. Enquanto eu estiver carregando ela, eu estou negando a mim mesmo para poder ter Jesus em minha vida. É isso. A libertação não é dizer, irmão, não sinto mais nada. Se eu dizer, irmão, não luto contra o desejo da carne, eu vou estar mentindo. Não existe isso. É uma luta diária, né? Casado ou solteiro, eu vou lutar. É Quem uma não luta luta? diária nisso aí, é uma luta contra a carne, o espírito contra a carne. Perfeito, na Bíblia. Sim. O paralítico foi curado. O que Jesus falou pro paralítico? Leva a sua cama. Cama. Pra lembrar de onde você saiu. O que Jesus quis passar pra gente ali? Que o resto da sua vida você vai levar a sua bagagem ali daquilo que você viveu. Sim. Você viveu isso até hoje, mas a sua vida daqui pra frente mudou, mas a sua bagagem está com você. Sim. A sua mala você ainda carrega. Paulo ele chega um momento da vida dele que ele fala pra Cristo, Senhor, tira o espinho da minha carne. Sim. Tira o espinho. A minha porque- graça te basta. Aí Jesus fala pra ele, não, meu amigo, o espinho vai ficar aí, moço. E a minha graça, ela te basta. Mas toda vez que Paulo olhava, que ele via que estava ali na carne dele, ele fala assim, eu tenho misericórdia. Todo dia você acordar de manhã, você lavar o rosto e fala, Jesus, perdoa, porque acordou mais um pecador. Verdade. Né? Mais um pecador acordou. E infelizmente, Henrique, né? Tem muita gente que fala bem assim, como você diz, eu vou para lá, eu vou para cá. Mas eu tenho um intuito comigo. Isso é uma coisa minha, né? Quando eu fiquei 4 anos pastoreando numa igreja, eu tinha alguns jovens lá que eu estava recém saído do mundo do alcoolismo, no mundo de bagunça, no mundo de tráfico, no mundo de prostituição, seja ela lá qual for. Eles falavam assim comigo, assim, pastor, vou em tal lugar pra gente evangelizar. Eu falava, rapaz, você acabou de sair de lá, moço. O que você vai caçar ali? A sua carne, ela vai pulsar, ela vai te impulsionar a querer voltar para aquilo dali. Sim. Se você vivia uma vida de boate, uma vida de bagunça, uma vida de balada, você está recém-saído, o que você vai fazer ali dentro? Verdade. Ou seja, você está brincando. Você está brincando, moço. Chegar ali dentro daqui um pouquinho, você menos esperar, você já está batendo o pé, mexendo os braços. Sim. Quando você piscar seu olho, meu filho, o diabo já te cegou de uma tal maneira que em poucos milésimos de segundo você vai se pegar a pensar, rapaz, o que eu fiz da minha vida? Verdade. 30, 40, 50 anos lutando, brigando para estar de pé, dentro de 10 segundos, 10 minutos, eu perdi uma trajetória toda do que Cristo fez na minha vida. Sim. Não adianta, Henrique. Sempre vai ser o que você falou. É a luta do seu velho eu contra a luta do novo Henrique. Sim. O novo Henrique quer o céu. Sim. O velho Henrique quer as práticas dessa terra. É isso aí. Só que a escolha sempre vai ser nossa, né? Carregar a cruz, né? Igual eu falo, né? Eu sempre falo, irmãos, eu não sirvo a Deus por obrigação. Sirvo porque eu tenho o prazer de servir a Deus pelo que Ele fez na minha vida, pelo que Ele tem feito na minha vida. Então, esse é o prazer. Às vezes a gente olha que o processo das coisas de Deus é um processo lento. Né? É um processo assim lento. Né? É uma gravação. É lento. É muito lento. Tem gente que chega e fala para mim assim, nossa, tem uma voz forte, uma voz boa que combina em qualquer ritmo. Se você estivesse cantando música secular, você já estaria longe, mas vai valer o quê? Vai valer a pena? Não vai. Né? É isso que eu falo. Às vezes eu falo para muitos irmãos, né? Às vezes julgamento, às vezes apontamento, algumas pessoas que não acreditam. Falam, se eu quisesse desistir, eu tenho liberdade para desistir se eu quiser, mas não vale a pena. Né? As pessoas têm que entender isso. Quando a pessoa está lutando, está guerreando, a pessoa está prosseguindo, né? É porque a pessoa está precisando de Jesus, a pessoa está precisando ali da sua salvação. Né? Se a pessoa não quiser, a pessoa vai falar assim, se eu quisesse largar tudo, eu ia largar e ninguém ia ter nada com a minha vida.
Verdade. Né? Ninguém ia ter nada com a minha É o vida. livre-arbítrio do Né? O Henrique. livre-arbítrio, mas não vale a pena. Né? Não vale a pena largar. Então, às vezes, a gente faz tanto esforço. Então, claro que a gente não tem que provar nada para o homem. Né? Eu já aprendi uma coisa dessa. Antes, eu tentava mostrar para alguém, nossa, que eu estou servindo, que eu estou fazendo. Pra pessoa. Hoje eu estou nem preocupando se a pessoa está achando, deixou de achar. O importante é eu e Deus. E Deus tem feito, né, o que Ele tem que fazer na minha vida. Né? É isso aí. Né? Isso é muito bom. Deus é maravilhoso. A gente está chegando ao nosso final, no nosso 4º episódio. Amém. Glória a Deus. Aqui conosco aqui mais uma vez, você que está entrando agora, ou que pegou um texto aí do testemunho forte do nosso amigo missionário Carlos Henrique, do que Deus fez na vida dele, né? E eu vou deixar uma pergunta para você aqui, Henrique, Amém. como eu sempre faço para todo entrevistado aqui. Se hoje alguma pessoa chegar para você dentro da igreja onde você congrega ou no seu hall de amigos e te pedir uma palavra de ânimo e de conforto pela sua toda a trajetória, o que você diria para ela? Primeiro eu contaria um pouquinho da minha história, né? E diria, agora esforço tem de bom ânimo. E vamos prosseguir avante. Esforço tem de bom ânimo. Não é fácil, mas vamos vencer. Né? Deus é bom. São situações que a gente... Tentar ajudar também, né? Eu sempre tento ajudar. Eu sempre tento. Uns 2, 3 meses atrás, me ligou uma pessoa, um homossexual, todo travesti, um transexual, na verdade, estava todo transformado já como mulher mesmo, e me pediu ajuda. Eu vi seu testemunho. Eu sou de... não lembro a cidade de Minas que ele era. Eu sou da cidade do interior de Minas, estou morando aqui em Vitória. Olha, eu saio para prostituição e tenho dinheiro, tenho tudo. Olha, fez vídeo da casa que ele mora. Mas eu não quero isso, eu quero mudar de vida. Eu vi seu testemunho. Eu preciso sair disso hoje. Eu quero sair disso hoje. Hoje. E eu não tenho lugar para ir. Eu vou jogar tudo fora. E eu falei, Senhor, o que é que eu vou fazer? Eu moro sozinho. E aí ele pediu ajuda. E eu abri as portas da minha casa para esse jovem. Mas a mudança dele foi tão grande. Foi tão grande que no mesmo dia ele queimou tudo, ele se entregou tudo, sabe? Ele chama Lucas. Estava decidido. Sabe? E cortou o cabelo e fez. Sabe? Com 2 meses ele se batizou. Sabe? A mudança dele foi rápida. Foi rápida. Outro dia eu estava até brincando com ele, outro dia, foi antes de ontem, falei assim, meu filho, eu já tô 20 anos na presença do Senhor, eu não sei se é porque falta de interesse, né? Porque eu falo com Deus, Senhor, eu quero uma pessoa que esteja comigo do lado para fazer a obra, entendeu? Eu quero uma pessoa ou que prega, ou que canta, que faz alguma coisa comigo, né? Eu quero uma pessoa do Senhor. Já tentei várias vezes casar, noivar, algumas desceram até a cova. Meu Deus do céu. Porque eu falava, Senhor, o Senhor falava, não quero para você, mas eu quero, Senhor. Eu quero. E o vento soprava, acontecia. Então, várias situações. Então, eu tentei de mim, né, casar, noivar, mas o Senhor não permitiu. Então, eu falei assim, então está nas tuas mãos, Senhor. Faça na hora que o Senhor quiser, né, que eu vou aceitar. E a mudança desse jovem foi tão grande que ele já está noivo, ele já vai casar. E a mudança mesmo, ele batizou, sabe? Está entregando mesmo. Eu fico bobo assim como Deus fez na vida dele. Foi tão de Deus levar ele lá para ajudar ele lá na minha casa, hoje eu não moro lá em casa mais, que no outro, passando 2 dias, ele conseguiu um serviço de carteira assinada debaixo da minha casa, na loja Josetec. Entendeu? E foi isso. Aí ele falou assim, agora eu falei, meu filho, agora você tem como pagar seu aluguel, agora pode prosseguir. Mas é uma pessoa ali que eu estou sempre acompanhando. Então, eu fico feliz, sabe, ver isso. Muito feliz. Um testemunho que edificou uma vida, né? Entendeu? Isso é intuito, né? Isso é intuito. Tentar alcançar Isso o máximo de vidas possíveis. nos fortalece isso aí. Para que Deus possa trabalhar nos corações e incentivar pessoas a tomar as mesmas decisões. É isso aí. Que você pode pensar que está tudo acabado, que não tem salvação, que não tem solução, mas tem. Não deve ter solução realmente. Jesus Cristo. E seus trabalhos hoje, Henrique? Os seus ouvintes aí que estão... Glória a Deus. Quer hoje aí chamar o Henrique para pregar, para cantar num congresso, num evento.
Amém. Como é que eles fazem aí para poder acessar você hoje aí? Os irmãos tiverem sentir de Deus, né, na direção do Senhor, nos convidar para testemunhar. Eu sou uma pessoa que eu digo, não tenho bacharelado nem teologia, não, mas graças a Deus Ele tem me dado assim, uma sabedoria e uma cautela, né, para não falar o que eu não sei. Sempre Deus tem me dado essa sabedoria em saber falar e saber sair. Então, isso pode ficar despreocupado. Então, os irmãos sentir de Deus para a gente estar trazendo testemunho, eu sempre trago meu testemunho assim, na base da palavra, não fico focado ali no meu testemunho, né? Fiz, aconteceu, não. Sempre entro na palavra. No decorrer, eu vou pregando a palavra, e ali o Senhor toca, eu vou entrando um pouquinho ali no meu testemunho, depois sai de novo, volto na palavra. Então, sempre assim. Tem coisas que não é necessário contar, né, na igreja. Aqui a gente conversa, né, mais abertamente, fala mais liberalmente, porque é um programa, né? Onde aqui, mas às vezes na igreja tem crianças que não vão entender, então a gente não pode sair abrindo a boca para falar tudo. Então o que acontece? Os irmãos sentidos de Deus, nosso telefone é 27 996 23 0123, meu Instagram, Cantor Carlos Henrique, tem o nosso canal do YouTube também lá, né? Carlos Henrique Louvores, e é isso aí. Deus abençoe. Amém. E aí, doutor Dani? Foi edificante. Foi edificante, programa, né? Rapaz, a hora voou, a gente nem viu. Sinal Aí. que a conversa tava boa. Glória a Deus. Acompanha, Mas deu muito bom. acompanha ele lá, segue ele lá, Amém. Isso aí. né? Pega o número dele, leva ele aí na sua igreja, no seu evento. Outra coisa que eu vi E- que agora o comentário do pastor, a gente esquecia de fazer a propaganda da Bíblia aí, que é um ato Você- missionário. Tem o nosso canal aí no YouTube, né? Confra TV. Vai lá, se inscreve. Também a gente está lá no Instagram. Confradeesto TV, que é o canal lá da nossa Confradeesto. Em A nossa breve também convenção. vamos ter o canal do nosso Em breve também a gente já está podcast. se preparando aí já, viu, Henrique? Glória a O Deus. nosso canal aí do nosso podcast aí lá no Instagram. Mas você quer acompanhar a gente aí, acompanha lá, Pastor Antônio Marcos, Denner Silva, né? Isso aí. Vai lá no Instagram, procura a gente lá, segue a gente lá, alcança a gente lá, que a gente segue vocês de volta. E no decorrer da semana a gente sempre vai postando quem vai estar, quem não vai estar, quem vai vindo, acerca do nosso programa. Acompanha a gente lá, nossas agendas, né? E Deus ele vai te retribuir em dobro. Essa Bíblia aqui, todo o programa a gente apresenta, é a Bíblia dos nossos 50 anos de igreja, 50 anos de ministério, né? Nosso ministério é Jardim Colorado. Aqui dentro aqui tem toda a história, toda a trajetória, desde quem fundou o nosso saudoso pastor Oscar Domingos de Moura, né? Até chegar aí ao nosso pastor Oséias, né? Que está aí na nossa direção, está fazendo aí um excelente trabalho, né? Nosso pastor está lá em Portugal, Henrique. Em trabalho da convenção, tá te Glória a assistindo de Deus. lá, né? Pastor- Nossos irmãos da convenção Glória a Deus. tá te assistindo de lá. Se você quiser deixar um abraço aí, fica à vontade. Pastor Zé também tá? O Zé de Moura tá lá também. Saudade, hein, pastor? Deus abençoe sua vida. Sabe que eu tenho um carinho muito grande pela sua pessoa, né? Lembro o dia que vieram pregar aqui no culto de missões, estava até mostrando, né? Mandei para você, né? Foi uma bênção. Esquece de nós, não. Glória a Deus. E só lembrando que essa Bíblia, ela tá sendo utilizada a arrecadação dela também, que a gente também está com um trabalho missionário na África. Na África. E todo o dinheiro arrecadado, ela vai para, claro, custear os custos que foram para fabricação dela e abençoar a vida daqueles irmãos que estão lá, inclusive. Glória a Deus. A gente viu agora, passando aí, que lá o evangelho lá vive momentos difíceis. Sim. Igrejas sendo fuziladas, irmãos Sim. sendo tirados de dentro do templo, matando crianças. Então, todos que estão nos ouvindo aí, se puder clamar em oração pela vida desses irmãos que estão lá nessa batalha espiritual, que é tremenda, a gente sabe que não é fácil, né? Bravar terras novas, principalmente que lá é uma terra onde é enraizado esse tipo de trabalho de feitiçaria, magia negra. Então, Sim. vem da raiz do país. Do país. Então, são ensinados desde criança nisso. Então, chegar a pregar o evangelho
esses missionários têm que ser pessoas corajosas. O lindo que a gente vê, né, que a gente aqui no Brasil, a gente tem a oportunidade para buscar a presença de Deus e às vezes reclamamos, né, porque choveu, porque o sol está muito quente, aquilo outro. E às vezes eu fico assistindo, né, no Instagram, algumas redes sociais, a gente vê às vezes pessoas lá na África, né, uns barraquinhos assim de madeira, com folha coberta, às vezes só tem plástico e lona assim ao redor, mas as crianças, as pessoas adorando a Deus com tanta alegria, com tanta felicidade, né? Entrega, E dedicação. descalço ali, não tem uma roupa direita, é muito lindo, sabe? E a gente às vezes reclama tendo muito, né? Porque em vista para nós, se a gente comer arroz e feijão aqui, para nós é muito, né? É muito, que às vezes às vezes tem muitos que não comem isso. Verdade. Né? Isso a gente temos que aprender a agradecer mais um pouco a Deus, né? Verdade. Vamos chegando aí. Para você, tá? Muito obrigado por estar Glória a Deus, eu que agradeço. no encerramento. Chegando em mais um final, mais um encerramento aí. Quero agradecer você, Eu que agradeço pelo cantor Carlos carinho. Henrique, Amém. ter vindo aqui, né, com a gente hoje, Amém, glória a Deus. ter aí nos edificado aí com a sua história de Amém. vida. E já vou te estender o convite. Amém. Ó, em rede nacional, ao vivo. Tá gravado e Tá filmado. gravado hein? e filmado. Dia 9, 10 e 11, não é isso, Dani? De novembro é o nosso congresso geral da nossa mocidade do campo todo. Amém. E o senhor não está convidado, o senhor está convocado, Amém. né, de estar com a Glória gente aqui, Deus. trazendo o seu louvor, Amém. edificando a gente aí com o seu louvor, viu? Então Amém. separa lá esses 3 dias, vem adorar a Deus conosco. Glória a Deus. Muito obrigado vocês aí que esteve com a gente aí até agora. Deus em Cristo abençoe sua vida, viu? Amém. Em nome de Jesus. Como a gente sempre já é de praxe, a gente vai encerrar com uma oração. Amém. Depois, se quiser fazer os seus agradecimentos aos seus Amém. internautas. Amém. Vamos orar? Ó Deus, uma vez mais nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque até aqui, ó Pai, o Senhor Nossa, tem nos Jesus. ajudado, até aqui o Senhor tem falado conosco. Pai querido, nos abençoa, Pai, nesta noite. Obrigado, Jesus. Que todos os ouvintes, ó Pai, que ouviram esse testemunho Glória e a por algum Deus. milésimo de segundo, ó Pai, estava desenganado. Ó Deus querido, que o Senhor possa tocar na alma, no Glória a espírito, Deus. dando vida, dando sabedoria, e que ele venha entender, ó Pai, Oh, Deus, que tremendo ainda de há glórias. caminho, que ainda há solução, ó Em Pai, para o nome de problema dele. Jesus, ó Deus. Transforma, meu Pai, a cada coração, a cada alma aflita. Nós pedimos a tua bênção a cada lar, a cada família nesta noite. Abençoa a cada jovem, a cada ser humano na face dessa terra. Que o teu Espírito possa acompanhar a cada um de nós. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Agradece os seus ouvintes, meu filho. Amém. Amados irmãos, quero agradecer o carinho de todos vocês, que vocês pegam essa experiência, esse testemunho, né, como um milagre de Deus, né? Não é testemunho para chorar, não é testemunho para se lamentar, não. É um testemunho para olhar e dizer: o mesmo Deus que mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua casa, Ele pode mudar a sua família. Não importa o que você esteja passando, o que você esteja enfrentando. Pega isso como base de milagre para a sua vida, né? Eu quero profetizar uma bênção de Deus para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos. Sabemos que os jovens de hoje, né? Nós entramos nas redes sociais e vemos a situação que está. Vigia seus filhos, né? Uma coisa que eu sempre digo, pastor, e não deixar os filhos jovens dentro de quarto, né, com o celular trancado. Porque infelizmente, eu sempre, quando às vezes eu saio para dar palestra para jovens, vai mãe e sempre os jovens, eu falo, não deixam, né? Porque eu mexo com rede social, a gente vê essas situações. Você entra no TikTok, você entra no Kawaii, você vê, né, jovens ali se prostituindo online, né, vendendo seu corpo, né, a troco de Pix. E às vezes os pais estão dormindo, né? Então, vigie os seus filhos, né? Tome conta da sua casa, vigie mais um pouquinho. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. E que Deus venha
abençoar sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Termina o nosso programa aí, cooperador dele. E assim a gente está tentando fazer aquela encerramento. Vocês que nos assistiram aí, então desperta e vem com a gente. Quinta-feira que vem tem mais. Glória Espero a todos Deus. vocês aí para estar participando conosco. Fechou, meu filho? Glória.